Vocês são os remanescentes fiéis, mas o crente mesmo é o que vem sábado à tarde. Esse é o fiel, não é? Muito bom vê-los e podemos nessa manhã meditar aqui na palavra do Senhor. Deixa eu achar minhas coisas aqui, ver para onde eu vou, para onde eu venho. E hoje nós vamos fazer então, amando a Deus na família, a parte 2. Ontem nós trabalhamos em cima do problema de entendermos que a família cristã é contra a cultura. A família cristã é contra a cultura. Vimos a respeito dos chamados deuses do lar, da questão da autoridade, de entendermos a nossa separação do mundo, dos tipos de idolatria da educação. Vimos sobre a essência da fé, debaixo da graça do Evangelho, que é entender quem é Deus, conhecê-lo, obviamente, por meio da revelação na Escritura, entender quem Ele é, entender que não basta ter assentimento intelectual, não é só conhecer Deus com a cabeça, mas é amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, e nos envolver com aquilo que Deus faz. E isso é o caminho da contracultura na família, que é o que Moisés faz em Deuteronômio capítulo 6, quando ele ensina que essa lei é para ser ensinada, aprendida, deve estar no nosso coração, deve ser do coração inculcada aos nossos filhos e deve ser o nosso estilo de vida. Então nós, como educadores na família, nós temos a função e a obrigação de evangelizar os nossos filhos, aplicá-lo com integridade e expandir a sua influência. Amarrado na mão, entre os olhos, que mais? Nas portas e nos portões. Influência comunitária. Isso é muito importante. E hoje nós vamos ver algumas maneiras práticas de aplicar isso. Deixa eu ver se vai funcionar hoje, hein? Vou voltar 2 slides. Volta 2 então aí para mim, no Salmo 78, por favor. O Salmo 78 é um longo salmo na Bíblia, que tem 8 versículos de instrução positiva, e depois todo o restante dele é sobre rebeldia. Como é que o povo de Israel e os filhos de Israel se rebelaram contra Deus. E nesse sentido, então, é muito importante a gente ouvir, né, essas palavras sobre o ensino na família da fé. É o Salmo 78. São 2 versos, 2 slides anteriores. Salmo 78, 1 a 8. Diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Observe que Deus exorta o povo deve prestar ouvidos às palavras da boca de Deus, que é a lei de Deus, e isso tem que ser passado à vindoura geração. Nós temos uma responsabilidade familiar, como núcleo familiar, e nós temos uma responsabilidade coletiva como família de Deus. A igreja precisa ser essa
esse caminho para ensinar a fé verdadeira aos filhos. Isso demanda de nós mais do que uma religião institucionalizada. Não é só uma instituição, mas é uma religião verdadeira, é a religião do coração. Verso 5 do texto vai dizer o seguinte, do Salmo 78. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos. Aonde isso? Lá em Deuteronômio capítulo 6. Essas palavras, estatutos, juízos que hoje eu te dou para quê? Para que você ensine, você aprenda e ensine tu, teus filhos e os filhos de teus filhos. Então, isso tem um propósito. Verso 6. A fim de que, esse é o que a gente chama de telos, é o alvo, a fim de que a nova geração os conhecesse o testemunho, conhecesse a lei, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Gente, hoje nós estamos aqui, por quê? Temos aqui crentes de várias igrejas. Como é que esse evangelho chegou aqui? Chegou aqui porque houve um momento no Novo Testamento em que essa instrução foi dada à igreja. Lembra como é que Paulo fala a Timóteo? Olha, instrui homens fiéis para que, o quê? Transmitam essa palavra. É por isso que você está aqui, porque Deus, na história, resolveu, encaminhou, projetou e fez acontecer isso. Isso chegou no estado do Paraná, chegou no Brasil, chegou no mundo inteiro. Referissem aos seus descendentes, verso 7, para que pusessem em Deus a sua confiança, o exercício da fé, não esquecessem os feitos de Deus, mas observassem os mandamentos, e aí que não fossem como seus pais, geração rebelde, obstinada, coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. A partir daí, o texto vai falar sobre o quê? O texto vai falar sobre a rebeldia de Israel. Todo ele. E como é que a gente começa a trabalhar para que essa rebeldia não aconteça? Sim, a gente começa a trabalhar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, sendo contra a cultura, porque a cultura do mundo em que nós vivemos, ela tende a entrar na nossa casa, e nós nos tornarmos muito mais parecidos com a cultura do mundo, do que diferentes da cultura do mundo aonde ou no qual nós vivemos. Os exemplos, eles são vários ao longo das Escrituras. Esse aqui é um exemplo neotestamentário. Paulo menciona, não é o alvo do apóstolo Paulo, mas ele menciona isso na segunda carta de Paulo, na sua segunda carta a Timóteo. Ele diz assim: Timóteo, eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados, e família, eu sirvo com consciência pura, porque sem cessar eu me lembro de ti nas minhas orações dia e noite. Lembrado de tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, e pela recordação que eu guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também em ti. Vocês precisam lembrar de que o nosso testemunho às gerações é fundamental, é importante. Eu tenho uma memória, minha mãe está com 92 anos, tem Alzheimer, ela pouco lembra, já não me conhece mais. Quando eu vou visitá-la, ela fica perdida tentando descobrir quem eu sou. Mas quando a gente começa a cantar hinos, ela consegue balbuciá-los. E na hora do almoço eu falo assim: mãe, ora por nós. E ela consegue orar. Esse testemunho, ele está na minha cabeça, irmãos. Eu acordava de manhã para ir para a faculdade, para ir para o seminário, e eu encontrava minha mãe em cima da Bíblia.
orando. Quase todas as manhãs. Esse é um testemunho que os nossos filhos precisam receber de nós, para que eles caminhem com essa fé sem fingimento, para que ela passe de uma geração até a outra. Timóteo foi influenciado, provavelmente num casamento não ideal. Aparentemente o pai de Timóteo era um incrédulo, mas a mãe e a avó estavam lá firmes para dar um testemunho. A família é formadora dessas coisas. Nós precisamos ser intencionais, nós precisamos ser claros em fazer isso. Ontem eu mencionei o fato de que eu e minha esposa, volta e meia, sentamos na mesa e começamos a observar os erros que nós cometemos no processo de ensinar os nossos filhos. Mas a gente não sabia ser intencional. Não significa que não havia coisas intencionais. Uma coisa que eu aprendi com o meu tutor, Dr. Van Groningen, tem livros escritos na área de teologia, que é a área que eu ensino, é que na casa dos pais dele, lá no começo do século passado, o pai abria a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, ele ia lendo a Bíblia com os filhos. Eu falei, olha, eu não sei exatamente o que eu vou fazer a mesma coisa. Assim que meus filhos estavam alfabetizados, eu peguei Gênesis capítulo 1, versículo 1 e comecei a ler a Bíblia. Todos os dias a gente abria e lia alguns versos na capacidade que eles tinham de prestar atenção, que, diga-se de passagem, era pouca. Às vezes a gente se irrita com o culto doméstico, a gente para de fazer culto doméstico porque a gente se irrita, né? Às vezes eu aconselho pais falando, eu não consigo fazer culto com a minha filha. Quantos anos ela tem? Ela tem 3 meses, mas ela não presta atenção. Bom, né? Agora ela tem 1 ano, ela não presta. Eu falei, o culto doméstico com ela vai ter 12 segundos talvez. Mas seja intencional. Quando ela tiver 1 ano e meio vai ser mais. Quando ela tiver 2 anos vai ser mais. Quando ela tiver 4 anos vai ser mais. E os nossos filhos começam a aprender a Bíblia, começam a aprender a hermenêutica. Eles começam a aprender a interpretar a Bíblia. Você vai se esforçando por fazê-lo. Vocês têm que criar essa memória, essa consciência boa, agradável. E lembra, eu falei ontem que eu ia falar de coisas práticas que nós precisamos aprender. Então Paulo recorda-se do quê? Dessas características da fé. Uma fé sem fingimento. Lembra, ontem eu falei sobre o quê? Essas palavras estarão no teu? Se não tiver no coração, a fé vai ser o quê? Fingida, hipócrita. Filhos, gente, eles têm um negócio que à medida em que eles vão crescendo, esses instrumentos vão crescendo neles. E adolescentes, eles desenvolvem um aparelhinho chamado hipocritômetro. Sabia disso? Eles começam a ter uma consciência na qual eles começam a detectar o fingimento na fé. E se eles observarem que essa fé não é sincera, a tendência deles é o quê? Rejeitar. Então a insinceridade da fé, ou a fé que é só uma religião, vai ser rejeitada. Às vezes a nossa fé é sincera, é verdadeira, mas nós temos que admitir que nós somos o quê? Contraditórios. A nossa fé não é perfeita, nós dependemos do Evangelho de Cristo. Então nós precisamos constantemente e intencionalmente fazer o quê? Correções nesse processo. Não se coloque diante dos seus filhos e das futuras gerações como alguém que não erra, como alguém que não peca, como alguém que é perfeito, como um super-herói. Não seja tolo, porque você vai destruir a fé dos seus filhos. Mas coloque-se debaixo do Evangelho. Coloque-se debaixo do Evangelho de Cristo, com uma fé para serviço. Fé, segundo a Escritura, segundo Paulo e segundo Tiago, é uma fé que tem o quê? Frutos. E esses frutos, eles são vistos aonde em primeiro lugar? Dentro da nossa casa. Você, marido, que vive criticando a sua esposa,
você vai criar um problema para os seus filhos. Porque supostamente essa é a pessoa no mundo que você tem que mais amar. Mas se você vive a criticar a sua esposa, o que você vai fazer? Você vai dizer assim, meu amor é marromeno. A mesma coisa. A esposa que trai a confiança dos filhos. Isso não é incomum. O filho faz alguma coisa, a mamãe combina, vamos deixar isso entre nós. Às vezes até na intenção de proteger os filhos. Agem para esconder do pai as coisas que acontecem dentro de casa. A fé não pode ser assim. A fé ela tem que servir ao próximo. Quem que é o próximo mais próximo? A sua esposa, o seu cônjuge, o seu marido, o seu filho, seus pais. E assim expandindo. Então, na família é que nós nutrimos a fé. Obviamente eu estou falando aqui de uma família crente. Eu sei que você pode ser uma pessoa no meio de uma família de incrédulos e você vai ter que ter um testemunho apropriado para isso. Mas a fé, ela é para essas gerações. Veio da avó, passou pela mãe, agora chegou em Timóteo. E Paulo serve como um testemunho. 2 Timóteo capítulo 3, Timóteo, você tem visto de perto o meu sofrimento, perseguição, angústia, doutrina, fé, trabalho, etc. Fé que não opera, ela não tem fruto, ela não é para ser imitada. E mesmo que isso aconteça, como eu disse, em circunstâncias não ideais, você precisa ser operoso nessa fé. Então é isso que Paulo vai dizer mais adiante lá no capítulo 3. Permanece naquilo que você foi inteirado. Saiba de quem você aprendeu. Gente, evangelho, ele foi feito para ser articulado. Se existe uma frase falsa, é aquela famosa citação que existe aí. Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Isso é falso. O evangelho foi dado para ser pregado, articulado, falado e explicado. Ok? Agora, o nosso testemunho, ele tem peso naquilo que a gente fala. Então você fala e você usa o peso daquilo que você faz. E Timóteo, então, ele é exortado. Timóteo, você sabe de quem você aprendeu? Lembra das palavras estranhas, entre aspas, de Paulo? Sede meus imitadores, como eu sou de Deus. Gente, a maioria de nós crentes tem medo de falar isso. É verdade ou não é? Parece presunçoso, pastor. Mas essa é a essência do evangelho. E quando eu digo para vocês, ou eu digo para os meus filhos, sejam meus imitadores, é porque eu quero manter essa fé sincera. Eu não estou dizendo assim, olhem para mim como eu sou perfeito. Não, não, não. Olhem para mim como eu estou submisso à graça do evangelho. Olhem como eu sou quebrantado pelo evangelho. Veja que eu peco, sim, mas que o evangelho é poderoso e o Espírito está aqui para me ensinar o quê? Justiça, juízo. Nós precisamos ter esse equilíbrio do evangelho, sempre tendo Cristo à frente, para que essa realidade seja transparente e marcante na vida dos nossos filhos. E aí Timóteo continua, eu entrei aqui no capítulo 3, não é? Ele fala assim, olha, toda a escritura é inspirada por Deus. E a gente gosta muito desse texto para defender a doutrina da inspiração das escrituras. E é muito bom. Mas ele não foi escrito com esse objetivo. A gente usa porque a inspiração das escrituras é constantemente atacada. Paulo está dizendo que, olha, você tem uma fonte para educar. Hoje à tarde eu vou falar sobre amando a Deus na educação. E eu vou falar sobre o problema do reducionismo. A gente diz assim, toda a escritura é útil para o ensino. Onde, pastor? Na escola dominical. Toda a escritura é útil para ensino aonde? No culto. No púlpito. Não, não, não. Toda a escritura é útil e inspirada para o ensino. Ponto. Todo o ensino. Tudo aquilo que a gente ensina tem que ter fundamento e base na palavra de Deus.
E isso vai servir para todas as fases do ensino. Quando for necessário repreensão, por causa da queda. Quando for necessária a correção, porque a gente quebra a lei e desvia o rumo. E para ensinar, no sentido de educar na própria justiça. Isso tem um alvo, isso tem um fim. Lembra lá no Salmo 78? A fim de que as gerações, o telos, é isso. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem aqui é perfeito? Levanta a mão, por favor. Só eu? É só eu que estou com a mão levantada, né? Nós não somos perfeitos, não é, irmãos? Nós somos vasos fracos, frágeis, quebrados. Mas nós estamos nesse processo de, uma vez tomados por essa lei, debaixo do Evangelho de Cristo, sermos aperfeiçoados. E esse aperfeiçoamento que o Evangelho traz, que o Espírito traz da nossa vida, nos habilita para o serviço, para a boa obra. O que é boa obra? Próxima palestra, o pastor Heber Júnior vai falar sobre justiça social. Ali a gente vai aprender um pouquinho que a gente está com os nossos conceitos tortos. Boa obra, gente, é fazer com excelência aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu sou pai. Eu tenho que procurar a excelência na paternidade. Aí eu olho para mim e fico com vergonha. Mas Deus pode pegar as coisas imperfeitas que eu faço e no Evangelho de Cristo aperfeiçoá-las. Eu sou agora, quantas vezes eu falei que eu ia mencionar que eu sou avô? 12. Alguém contou já quantas? Não é? Meu alvo agora é ser um bom avô. Deus me chamou para isso. Assim como há 33 anos atrás, Ele me chamou para ser um bom esposo. Há 30 anos atrás, meu filho vai fazer 30 anos, Ele me chamou para ser um bom pai. Eu tenho que ser um bom pastor. Eu tenho que ser um bom professor. Mas eu vivo no mundo, eu vivo na sociedade, eu tenho que ser um bom agente político, um bom agente social. Deus me chamou por circunstâncias várias para trabalhar no campo da educação. Eu tenho que procurar aperfeiçoar as boas obras naquilo que Deus me chamou para ser. Isso não significa que eu não tenha que entregar a cesta básica, ou que eu tenha que ajudar as velhinhas a atravessar a rua. São boas obras também. Mas nossa concepção de boas obras é reduzida a quê? A essas ações pontuais que aliviam o nosso coração de não fazermos boas obras. Tem que fazer trabalho social. Sim. Mas isso não pode ser um mero alívio da minha consciência, porque Deus me deu uma boa condição econômico-financeira e tem gente no mundo que está numa situação pior do que eu. Não é esse o alvo. É fazer com excelência tudo o que Deus me chamou para fazer. Então, quero chamar vocês agora, a gente caminhar no Back to Basics. Eu pulei esse slide, mas eu falei sobre ele, tá? Esse negócio de mexer em 2 lugares é difícil. Vamos fazer um back to basics, de volta ao básico. Então, quero pensar um pouquinho com vocês no 5º mandamento. 5º mandamento. A gente tem a lei de Deus, as tábuas da lei. Ontem eu falei em Deuteronômio 6, agora eu estou voltando um capítulo. O que vem antes de Deuteronômio 6? Deuteronômio 5, gente, é uma questão de matemática, né? E Deuteronômio 5 tem o quê? Os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, eu tenho as chamadas 2 tábuas da lei. A primeira tábua da lei refere-se ao meu relacionamento com Deus. A segunda tábua da lei refere-se ao meu relacionamento com o mundo em geral. Então, uma figura muito bonita
Eu não sei se vai dar tempo. Vou falar, vai. Muito interessante. Êxodo 19, que é a primeira vez que aparecem os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos estão 2 vezes na Bíblia, deve ser importante, né? Estão 2 vezes lá. Lembra que ontem eu perguntei, quem sabe aqui falar os 10 mandamentos? E a gente não sabe. Tarefa de casa, gente. Sai daqui. Ali tem livros excelentes sobre os 10 mandamentos. Tem um livro do Solano Portela, Lei da Perfeita Liberdade. Tem vários outros lá. Aprenda a lei de Deus. Aprenda a lei de Deus. Na primeira vez que os 10 mandamentos aparecem, Êxodo 20, no capítulo 19, Deus faz uma proposta para o povo. Olha, ouçam essas palavras, escutem o que eu estou dizendo, e vocês vão ser nação santa, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem aqui está noivo? Levanta a mão. Não é pegadinha, levanta a mão. Ninguém noivo? Poxa, né? Alguém mais é noivo aqui? Só um noivo? Gente, essa geração vai acabar. Estou preocupado. Não é? Eu vou pegar no seu pé, tá? Se alguém mexer com a sua noiva, o que você vai fazer? Não é para responder não, só hipoteticamente. Olha, você vai se levantar e você vai falar assim, opa, cai fora! Eu escolhi essa. É propriedade exclusiva. Deus estava dizendo para Israel, Israel, você agora é minha noiva. Essa é a ideia. É o jeito que o noivo olha para a noiva, o jeito que o marido olha para a esposa. A minha esposa, ninguém mexe com ela. Aliás, meus filhos tinham uma certa revolta comigo, depois eles aprenderam. Agora eles casaram, não é? Eu falo assim, vocês nunca me coloquem contra a sua mãe. Nunca, porque adolescente tem essa capacidade de manipular pais. Nunca. E mesmo que você esteja certo e ela esteja errada, ela está com a razão e você não. É minha noiva. É minha esposa. A minha obrigação é de protegê-la. Eu fiz essa promessa para ela. Eu não fiz para eles. Entendem aqui aquela hierarquia que o pastor Heber falou ontem? Tem uma hierarquia. Deus então fala, você é minha noiva. Capítulo 20 de Êxodo são os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são um contrato de casamento. É o dia, os profetas vão se referir a isso várias vezes, o dia em que eu te desposei. Deus pegou Israel como esposa. Os 4 primeiros mandamentos falam a respeito do relacionamento do noivo com a noiva, ou da noiva com o noivo. Qual que é o primeiro mandamento? Vamos fazer o teste hoje. Não terás outros noivos diante de mim. Israel não podia ter outro noivo. Mandamento 2. Noiva minha não anda com foto de outro na carteira. Não anda. Se eu chegar lá e encontrar na carteira da minha mulher uma foto do Brad Pitt, vai dar ruim. Não funciona. Ela odeia o Brad Pitt, então eu estou livre. Exclusividade. Exclusividade da pessoa, exclusividade da imagem. Quando a noiva casa com o noivo, ela pega o nome de quem? Do noivo. Se ela pega e dá um cheque sem fundo na praça, qual é o nome que vai para o Serasa? Do noivo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Querida, eu te amo. Todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu quero que você me ame dessa mesma forma. Entretanto, nós vamos guardar um dia para cultivar o amor.
guarde o dia de sábado. É assim que a noiva se relaciona com o noivo. Depois vem a segunda tábua da lei, que são os mandamentos 5 até o 10. Eles falam de como é que a noiva se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Não é isso? Qual a essência da lei? Amarás o Senhor teu Deus, 4 primeiros mandamentos, e amarás o próximo como a si mesmo, os 6 próximos mandamentos. Qual que é o primeiro da segunda tábua? Quem sabe aí? Honra teu pai e tua mãe. Lembra que ontem eu falei de autoridade? Então, a noiva, ela aprende as noções de autoridade ensinadas na Escritura. Ela ama a vida, ela não comete assassinato. Ela ama a fidelidade, ela não comete adultério. Ela sabe o que pertence a si mesma, ela não furta. Ela ama a verdade, ela não dá falso testemunho. E no final, o noivo fecha com chave de ouro e falou assim: querida, deixa eu falar uma coisa para você. Se você precisar de qualquer coisa, fala comigo. Fala comigo. Você não precisa cobiçar nada de ninguém. Eu sou o Senhor da terra. Eu tenho todas as coisas. Eu sou o seu contentamento. Qual que é esse mandamento no Novo Testamento? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É assim que a noiva tem contentamento no noivo. Então é aí que a gente encontra o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Aliás, essa história do casamento de Deus com o seu povo é longa, tá? O que acontece com essa noiva? Ela sai de casa, ela se prostitui, ela vai para a rua, roda a bolsinha, ela faz tudo isso. Tem um livro na Bíblia só sobre isso, o livro de Oséias. Se prostitui. O noivo sai de casa, vai atrás dessa noiva, vem para a noiva, morre pela noiva. Qual a última cena da Bíblia, gente? É o casamento, são as bodas do Cordeiro. É Deus pegando aquela noiva infiel ao longo da história, trazendo para si e apresentando-a diante de si, sem ruga e sem mácula. Ah, que noivo maravilhoso. É a história da Escritura, é a história de um casamento. Eu anseio por estar nesse último dia. Sabe por quê? Porque eu, cheio das minhas rugas, cheio de manchas, cheio de mácula, você aperfeiçoado finalmente no noivo, que é Cristo. Ah, irmãos, a gente aprende a buscar, a apreciar, a desejar esse tempo na vida. 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, como Jeová teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que passas a possuir. Então eu já falei para vocês aqui das 2 tábuas da lei, do que elas significam e como Deus espera de nós na sua lei. Gente, está cheio de livros infantis, catecismos, para você aprender a respeito disso nos nossos símbolos de fé. Vários textos vão nos ensinar sobre isso. Fala assim: pastor, mas eu não sei ensinar essas coisas. Treinando corações, ensinando mentes. Um devocional baseado no breve catecismo de Westminster para famílias. Tem por semana, você abre aqui, lê a pergunta, lê a resposta e faz a meditação. Tem segunda, terça, quarta. Não adianta, gente. O povo lá no deserto não tinha nenhum recurso, exceto a lei. A gente é cheio de recurso e a gente não usa. Para essa geração, eu só tenho uma coisa a dizer: toma vergonha na cara.
pastor, mas eu não tenho tempo. Ah, pastor, mas eu não consigo. A gente é mimizento. Mimizento. Faça, meu irmão. Maridos, assumam a liderança do seu lar. Desculpa falar assim, seja homem. Porque é isso que a Escritura espera de nós. Deus te chamou para isso. E então a gente vai encontrar nas Escrituras toda essa explicação da segunda tábua da lei, que começa exatamente com o quinto mandamento. O que ensina o quinto mandamento? O Catecismo de Heidelberg vai dizer o seguinte: que eu tribute honra, amor e fidelidade a meu pai, a minha mãe e a todos os que foram colocados em autoridade sobre mim, que eu me submeta com respeitosa obediência, cuidadosa instrução e disciplina deles, e que também suporte com paciência suas falhas, pois que é da vontade de Deus governar-nos pelas mãos deles. Como é o quinto mandamento, eu vou tirar daqui 5 breves lições para a gente cultivar. Primeira lição: Deus estabeleceu sobre a raça humana um princípio de autoridade. E nós precisamos aprender a amar a Deus por causa disso. Esse mandamento, ele foi dado para que nós aprendêssemos a viver no mundo debaixo dessa estrutura. A autoridade de Deus, que Deus estabelece sobre nós, na família, constituída de pais, de filhos, com ou sem parentes, amigos, criados e etc., é uma instituição divina. Pastor Heber ontem citou rapidamente esse conceito. Gente, cultura é criada por... Quem é que cria cultura? Deus. Cultura não é criação humana. Quem é que inventou? Se você vai lá na sociologia, os sociólogos vão olhar assim e falar: as raças humanas, os povos, as culturas, elas inventaram um negócio chamado casamento. Mentira! Quem inventou o casamento foi Deus. Quem dá direção para o casamento é a raça humana, somos nós, porque somos nós que casamos. E nós podemos direcioná-la correta ou incorretamente. Quem é que odeia casamento? Quem sabe assim, na ponta da língua me dizer? Está lá na Bíblia, gente. O diabo. O apóstolo Paulo falando a Timóteo, fala assim: olha, toma cuidado com gente que vem com fábula, coisa de gente caduca, não sei o quê, que obedecem a ensino de demônios. E qual é o ensino de demônio? Proíbem o casamento. O que vocês acham que está acontecendo na nossa cultura, com esse negócio de gênero, com essa... Desculpa, gente, eu posso ser preso por isso, mas tudo bem. Essa palhaçada que dominou a nossa cultura. Quem está por trás desse negócio? O capeta, capiroto, Satanás. Tem tanto nome o bicho, mas ele existe, ele age e ele proíbe o casamento. Quem é que odeia criança, gente? Quem é que promove a morte? Vai lá, lê Êxodo capítulo 1. Lê Êxodo capítulo 1. O que Faraó faz com o povo no Egito? Ele promove a morte, a matança de crianças. Ele fez isso ao longo dos séculos. Sabe quem que era um agente especial de Satanás? Um deus chamado Marduk, que era uma estátua imensa com um forno dentro, com as mãos assim, e os reis, os povos, as pessoas iam lá e colocavam seus bebês para serem queimados. E houve rei em Israel que fez isso. Aí a gente chega no Novo Testamento, tinha um outro representante do bicho,
chamado Herodes. Ele falou assim: vai lá em Belém, mata todos. Satanás sempre odiou crianças, por isso que a gente tem uma indústria tão grande e tão louca do aborto. Não creio que isso é um fenômeno social. Mas deixa eu voltar para a primeira lição. Nós precisamos entender que existe um princípio de autoridade no mundo. E isso precisa ser ensinado aos nossos filhos dentro da nossa casa. É o lugar. Às vezes o seminarista, eu dava aula no seminário, o seminarista falava assim: estou vendo uma moça aí, estou interessado, mas eu não sei se caso com ela. Eu falo assim: não vai ter revelação, não existe alma gêmea, isso aí é invenção de gente, é você que vai fazer a escolha. Deixa eu falar, vai fazer a escolha certa. Mas como, pastor, que eu vou escolher? Primeiro, quando você escolher, você vai ter que... A gente espiritualiza isso, né? Senhor, traz aquela pessoa perfeita e ideal para mim. Não, você vai fazer uma escolha. Mas Deus não está por trás. Está sim, mas quem vai fazer a escolha é você. E aí ele fala: mas como? Bom, vou dar uma dica para você. A moça vive com os pais, vive e tal, etc. Vai na casa dos pais, vê como ela trata os pais dela. Simples. Não tem mistério. Por quê? Porque isso vai mostrar qual é a noção de autoridade. E se ela tratar mal, tem que largar, é sua escolha. Você pode pegar e ensinar. Não é não? Mas isso vai mostrar para você o quê? Princípios de autoridade. Você tem que conviver para entender. Então Deus colocou a raça humana debaixo desse princípio. Esse princípio vale para a cultura, esse princípio vale para a sociedade, esse princípio vale para a igreja, esse princípio vale para a minha casa, esse princípio vale para a sua casa. Como é que você vai nutrir isso? Como é que você vai manter isso? Você tem que buscar a sabedoria da Escritura para fazê-lo. Segunda lição. É na família, então, que nós vemos a formação do caráter, da espiritualidade de uma pessoa, finalmente de uma igreja e finalmente de uma nação. Gente, o salmo lá para Israel, valia para Israel. Feliz a nação cujo Deus é Jeová. Ok? Feliz é a nação. Toda vez que a Bíblia tiver Senhor com letra maiúscula, tá? Né? Em versalete, é o nome de Deus. Que eu acho ruim nas nossas traduções. Isso é uma má interpretação do terceiro mandamento. As pessoas ficam com medo. Tem gente que escreve Deus com um apóstrofe assim, para não pôr o E no meio. Deus tem nome. O nome dele é Jeová. E você pode até dizer que você é uma testemunha de Jeová mesmo, mas no bom sentido. Deus tem nome, gente. Então, quando o Salmo diz assim: feliz é a nação cujo Deus é Jeová, no Antigo Testamento referia-se a Israel. Qual é a nação que tem Jeová por Deus hoje? Vamos fazer o Brasil do Senhor Jesus Cristo. Foram as nações reformadas no passado. Não, foram a nação americana com os puritanos. Aqui, nada disso. A nação real hoje chama-se igreja. Igreja de Cristo. Quanto mais uma nação, país, Brasil, tiver no seu seio igreja, mais abençoada ela vai ser, porque essa é a nação que é abençoada. E isso é uma estrutura de autoridade, gente, na igreja, na família, nos nossos filhos. E é na família que a gente vai vendo essa formação do caráter, da verdade, é onde os nossos filhos vão descobrir quem é Deus, naquele caminho de Deuteronômio, capítulo 6, você vai falar disso sentado na sua casa, ao deitar, ao levantar, pelo caminho e assim por diante. Você vai fazer isso influenciando a cultura.
Você vai fazer isso através da educação. Hoje eu vou falar sobre escolas cristãs. Hoje à tarde. Nós precisamos dessas instituições para que nossos filhos compreendam com clareza o princípio da autoridade que é estabelecido por Deus. Ensine aos seus filhos o princípio de autoridade. Terceira lição, então, é que o quinto mandamento ele não se limita a tratar da família, mas é a partir da família que os nossos filhos vão aprender as estruturas de autoridade na cultura. Lembra do exemplo que eu dei ontem? Você sai na rua, fala mal do policial. Você vê na TV, você fala mal do político. Você vai no jogo de futebol, o juiz é ladrão. Você vai na igreja, o pastor é ruim, o presbítero tá. Você detona todas as cadeias de autoridade para os seus filhos e depois você quer que ele respeite a autoridade. Você em casa, eu em casa, sou inconsistente na minha autoridade. Esse é outro problema. E é óbvio que isso demanda sabedoria. Lá em casa eu estabeleci uma lei que namoro, porque na nossa sociedade existe esse conceito, era a partir dos 18 anos. Adivinha quem perdeu? Réu confesso. Perdi. Inconsistência. Inconsistência gera problema. Nós precisamos aprender a buscar conceito. Aí o que a gente faz? Para não ter o problema, a gente muda o quê? A lei, né? Ah, 16 está bom, né? Como se 16 anos um adolescente tivesse a mínima condição de entender para que serve um namoro. E aí hoje eu falo para os meus filhos, conto para os meus filhos, ele fala assim, quem é você para falar? Porque eu comecei a namorar com 11. Ele fala assim, você não tem autoridade. Não, eu não tive instrução. Agora, que eu sou o quê? Meu filho vai, acho que deve ser a 6ª vez. Meu filho agora, ele vai começar a pensar diferente a respeito disso, do que ele pensou lá no passado. E agora, ele vai começar a poder preparar o filho dele mais cedo. Gente, quando é que a gente começa a orar pelos filhos? Eu estou na 3ª lição, né, gente? Eu estou aqui lá atrás. Quando é que a gente começa a orar pelos filhos? Quando é que a gente começa a orar pelo cônjuge dos nossos filhos? Eu era solteiro ainda. Deus colocou esse peso no meu coração. Ore pelos seus filhos. Ore pelo cônjuge dos seus filhos. Ore pelos seus netos. Você que é novinho, você que está aqui, você que não tem filhos. A gente tem premissas muito erradas sobre essas coisas, né? A gente fala, não, o mais importante é a saúde. Não, o mais importante não é a saúde, gente. Porque você pode ir para o inferno saudável. Com toda a saúde do mundo, bombado. O mais importante não é a saúde. O mais importante é a sua saúde espiritual. A gente tem um ministério na igreja chamado Oração 360. Gente, quem está com horário aí, que hora que eu termino? Alguma pessoa responsável no ambiente? Cadê? Pastor. Eu perguntei, né? Autoridade, ele responde. Muito bem. Eu já até esqueci o que eu estava falando. Oração 360. Eu estou insistindo com a igreja, todo mundo tem que orar por todo mundo. Toda semana eu recebo o nome de 2 ou 3 pessoas para orar por elas. E eu tento ensinar a igreja que a nossa oração pelo próximo, pelo irmão, ela precisa ser sobre as coisas espirituais. Vida espiritual, saúde espiritual, vida de oração. E aí toda semana eu entro em contato com esses irmãos
e outros entram em contato com outros, e eu pergunto, como eu posso orar por você? Eu amo quando um irmão me responde assim, pastor, ore pela minha vida devocional, ore pela minha vida de oração, pastor, ore para que Deus me ensine a orar, porque esses são os pedidos que eu faço para Deus. Ore pelos seus filhos, ore pela sua família. Seu filho está com problema na escola, provavelmente o problema dele não é acadêmico. O primeiro problema dele, pode ser, tá? Mas provavelmente o primeiro problema dele é de natureza espiritual. Ore pela vida espiritual dos seus filhos. Quarta lição: toda liderança deve ser tratada como uma forma de ministério e não de tirania. Você não é, homem, o reizinho da sua casa. Você não é o reizinho da sua casa. Você é um subgerente de Deus e depois você tem as outras gerências. Você está lá para servir. Não existe lugar para tirania no serviço cristão. Não existe lugar para personalidade autoritária no serviço cristão. A obrigação de quem governa a casa é defender a casa e não impor os seus desejos, suas vontades. E eu sei que isso muda de geração para geração. Mas não tenha orgulho do seu autoritarismo. Minha mãe, ela não entendia a forma como eu cuidava dos meus filhos. Porque eu sempre cuidei dos meus filhos tanto quanto minha esposa cuidou, num certo sentido. Óbvio, ela gastava mais tempo com eles. Mas eu nunca tive problema em trocar fralda, em fazer essas coisas todas. Mas tem alguns que falam assim, eu me orgulho de nunca ter trocado uma fralda. Vou falar para você, você não sabe o que é bom na vida. Agora, não estou dizendo isso é uma lei, mas eu estou me lembrando lá de Pedro falando às tribos da dispersão, falando assim, maridos, vivam a vida comum do lar. Eu vou falar uma área de domínio que eu tenho lá em casa, que eu mando, a pia. Vai lá para você ver. Eu tenho autoridade sobre aquela louça. Eu não tenho medo daquele fogão. Eu vou falar para vocês, minha esposa odeia cozinha. Eu casei com ela. E sempre existe aquela máxima, você prefere estar certo ou ser feliz, né? Tem isso também, né? Irmãos, nós estamos dentro do nosso lar para o serviço. Quinta lição. O quinto mandamento não é só para filhos. O quinto mandamento é fundamentalmente para os pais. Sabe por quê? Por uma razão simples. Segundo a nossa teologia, filhos nascem debaixo da depravação total. Eles não têm nenhuma disposição natural de honrar os seus pais e as autoridades. Nas primeiras oportunidades que eles terão de consciência na vida, eles vão tentar dominar as autoridades e tentar colocar o mundo a serviço deles. Essa é a idolatria de todo ser humano. É ser o centro do mundo, é ser como Deus. Então, quem é que vai ensinar os filhos a honrarem os pais? Os pais. Os pais. Ou você ensina e eles aprendem, ou você vai pagar o preço de ter filhos que não te honram. Deixa eu pular uns 2 aqui para fazer o encerramento. Como é que a gente ensina então uma vida piedosa aos nossos filhos? Primeira coisa, lá de Deuteronômio, a chave para criar filhos piedosos é sermos pais piedosos. Não espere do seu filho aquilo que você não é. Não diga nunca para o seu filho, você me decepcionou. Porque você é decepcionante.
pensa se Deus todo dia viesse do céu, chegasse e fazer: olha, Mauro, paciência, né, Mauro? Eu estou decepcionado com você, Mauro. Sabe por quê? Porque Deus tem o direito de estar decepcionado comigo. Mas Ele olha para mim e vê quem? O filho dele, que nunca, em coisa nenhuma, o decepcionou. Segundo, nosso trabalho é representar com clareza Deus como Pai. Eu não tenho essa habilidade em mim, então eu aponto para o Pai, eu aponto para o Filho, eu conto com o Espírito Santo. E estabeleça parâmetros seguros. Você, lembra lá qual que é a qualificação para o oficial da igreja, para o presbítero, para o pastor, para o diácono? Alguém que não governa bem a sua casa, também não pode governar a igreja. Por que isso? Porque enquanto você governa, enquanto seus filhos estão debaixo da sua mão, eles podem até ser incrédulos. Você não pode forçar a fé neles. A doutrina da eleição é esse grande mistério que Deus nos deu. Quem salva é Ele. Você tem um trabalho, você tem um serviço, que você vai fazer debaixo da submissão à autoridade de Deus. Mas enquanto Ele tiver, seu filho e sua filha, tiver debaixo do seu teto, sem autoritarismo tolo, ok? E sem tirania, você é a voz de Deus para seus filhos. Seja sábio e haja como tal. Quanto mais maduros na fé, mais a gente se torna criança diante de Deus. Sabe por quê? Porque a gente vai aprendendo a ser dependente. Eu já falei para vocês que eu sou avô? Acho que não, né? Eu estou vendo o Telzinho crescer. Fez 5 meses. Oh, gente, que coisa boa, que saudade. Cada dia ele desenvolve uma habilidade. Ele consegue falar E aí eu e minha esposa ficamos meia hora na frente do telefone conversando com ele, falando Olha só que habilidade impressionante, né? É meu neto, gente, é meu neto. Ele depende da mamãe e do papai para tudo. Absolutamente dependente. À medida em que ele crescer, ele vai aprender a confiar na dependência dos seus pais. Nós amadurecemos na palavra e nos tornamos dependentes de Deus, verdadeiros filhos. Quanto mais maduros na fé, mais oportunidade de mostrar os atributos de Deus para os nossos filhos e ensiná-los sobre a grandeza de Deus sobre nós. Ame a Deus com sua família. Não queira coisas grandes demais. Seja um ordinário pai. Seja um avô babão. E ame a sua família. Sabe qual a melhor coisa que você pode fazer, marido, para os seus filhos? Amar sua esposa. Vai ensinar muito seus filhos. E assim a gente cresce na presença do Senhor. Que Ele nos abençoe, pastor. 10 minutos de lambuja. Está razoável. Deus abençoe, queridos. Opa, peraí, esqueci. Eu já indiquei um livro. Firme nas Promessas. Um manual bíblico para a criação de filhos, de Douglas Wilson. Livro precioso. Eu vim procurando, achei de ontem para hoje, passei por ele rapidamente, não li todo, é óbvio, mas é top.